Olá, você que nos assiste, estamos iniciando o nosso programa Entrevistas Inspiradoras com Roberto Marchiori. Hoje uma convidada muito especial, Elizabeth Bonetti Monteiro. Ela é nascida na cidade vizinha aqui de Santa Isabel, esse paraíso maravilhoso que é Santa Isabel, atua na área de recursos humanos e é pós-graduada em gestão estratégica em pessoas pela FGV. Atualmente é coordenadora de recursos humanos da empresa ACA, Indústria, Comércio e Construção Limitada. É isso? Boa noite Boa a noite. todos. Então, atualmente eu estou desempregada. Fiz o meu desligamento na empresa ACA Tubos no dia 17 de maio, né? Mas vamos aproveitar a sua experiência toda na ACA, né? É isso que a gente... Com certeza. Não só lá, né? Tenho mais de 20 anos de experiência nessa área. Bacana. Na verdade, eu sou fã do Recursos Humanos, que são pessoas que têm responsabilidades, assim, fantásticas, né? E muito diferente daquele DP do passado, né? Que era muito mais burocrático. Sim. O recurso humano hoje é muito mais humanizado, não é verdade, Elizabeth? Com certeza. Recursos humanos é uma área que, assim, eu me apaixonei. Porque você lidar com pessoas é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Porque eu acredito que o maior capital que a empresa possa ter é humano, porque sem o capital a empresa não consegue fazer nada, né? Porque é o ser humano que pensa, é o ser humano que age, que toma decisões, e o RH estratégico ajuda nessa tomada de decisões para a empresa, que é muito importante. Bacana. Mas vamos começar do começo, Elizabeth. Como é que foram suas primeiras experiências profissionais, que não faz tanto tempo assim, você é jovem. Não tão jovem assim. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Comecei cedo. Comecei como mirim, na época era mirim, agora é jovem aprendiz, né? Pelo CEE na Caixa Econômica aqui da cidade. A princípio, eu queria ser controller, eu não queria a área de recursos humanos, eu nem imaginava a área de recursos humanos. E aí, participei depois, comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, e lá também, sempre na área contábil, fazia fechamento de caixa, lançamento de notas fiscais. E em 99 eu tive a oportunidade de entrar numa empresa mesmo, né? Que é uma empresa ela foi muito conhecida, eu acredito que algumas pessoas ainda devam conhecer a Móveis Tepperman, que é uma empresa no ramo do mobiliário, ela fazia móveis até do Oscar Niemeyer, né? Então, ali também entrei na parte contábil e comecei a fazer ciências contábeis, né? Só que houve uma mudança muito grande na minha vida e eu acabei depois indo para a área de recursos humanos. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar nesse momento. Mas você teve, assim, nessa transição que você teve da contabilidade e tudo, você teve desafios importantes naquela época que te deram uma boa mexida com você, não é isso? Sim, o que acontece? Nessa empresa que eu trabalhei 14 anos, que eu falo que foi assim a minha maior escola, que é a Móveis Tepperman, eu entrei na área contábil e assim o setor de recursos humanos da empresa ficou desfalcado. Então, porque assim, tinha a responsável e tinha uma pessoa para auxiliá-la. E essa pessoa saiu e deixou-a sozinha, e aí eles tentaram contratar outras profissionais, tentaram contratar por uma vez, por duas vezes, mas não conseguia encontrar aquela profissional que se encaixasse. Aí o controller da empresa falou: Elizabeth, isso eu estava na área contábil, já fazendo contabilidade. Você não quer tentar uma experiência lá no Recursos Humanos? Eu falei assim, olha, eu acho que, não sei, porque o meu foco é mais contabilidade, mas tenta. Aí eu tentei, inclusive a responsável do Recursos Humanos lá era uma amiga minha, né? Mas assim, nós somos imparciais, sabemos bem dividir as coisas, né? Não misturamos as coisas. E aí eu fui para a área, aceitei o desafio, né? Aí passaram-se 6 meses, essa minha amiga teve alguns problemas pessoais, teve que sair, e acabei assumindo o setor somente com 6 meses de experiência no setor. Então, eu falei, e agora? O que eu vou
fazer. A minha vontade, de repente, era de sair correndo, né? Mas, como é uma pessoa que eu não desisto, né? Por exemplo, vamos enfrentar. Ela falou assim, olha, o que você precisar, você pode me ligar que eu te ajudo. Então, liguei para ela algumas vezes, mas, assim, não tive medo, ligava para órgãos competentes, a gente tinha auxílio do IOB, ligava para a IOB, pedia auxílio para a contabilidade e fui aprendendo, né? A cada dia, né? Então, por isso que eu falo, foi a minha maior escola. E lá eu aprendi que se você focar e for atrás, você consegue. Legal. Esse era o ano de 2012 ou não? Não, em 2012, o que aconteceu? Em 2012, essa empresa, a Móveis Stepperman, ela passou por uma crise financeira muito grande, né? Então, ela começou em processo de falência. Depois que ela fez 100 anos, e aí ela começou a enfrentar essa crise. E eu fui preposta, né, de audiências trabalhistas, e praticamente todos os colaboradores lá, porque o recursos humanos é o último que sai, né? Então, fiquei lá praticamente até o final, quando eu consegui entrar nessa empresa que eu estava trabalhando até semana passada, que era a ACA, né? E aí eu fui para a ACA, e lá na ACA eu falei assim, pronto, agora eu sei que o que eu me apaixonei foi a área de recursos humanos. Então, eu não vou fazer pós em controladoria, porque eu pensava em fazer em controladoria, mas como eu me apaixonei pela área de recursos humanos, não, agora minha pós vai ser em gestão estratégica de pessoas. Né? Então, eu fiz a minha pós em gestão estratégica de pessoas pela FGV. Elizabeth, ao longo de todo esse percurso... Oi? Ao longo de todo esse percurso, onde você teve que tomar algumas decisões importantes na sua vida, até mudança da profissão que você ia ter, o que você pode extrair de tudo isso, de aprendizado para a sua vida pessoal, para compartilhar com os nossos telespectadores? O que eu posso dar como experiência para vocês é assim, o importante é a gente fazer o que a gente gosta. Claro que nem sempre é possível, mas quando a gente faz o que a gente gosta, a gente vai atrás, se qualifica, se aperfeiçoa, a gente tem aquela vontade de melhorar a cada dia, de fazer o melhor a cada dia. Então, isso que eu acho que é fundamental, você fazer o que você gosta. Muito legal. Elizabeth, me diz um pouco, assim, como a ACA foi sua última experiência atual, profissional, conta um pouquinho como é que foi assim, a sua aproximação com a ACA, o seu trabalho, o que você desenvolveu lá dentro, para cada vez mais fortalecer, né, o profissional que você é hoje na área de recursos humanos. Então, quando eu entrei na ACA, eu entrei com... A ACA não tinha um recursos humanos, a ACA tinha um departamento pessoal, né? Então, eu entrei com o desafio de reestruturar todo o departamento. E, para mim, isso é o máximo. Eu gosto disso, né? Então, lá, eu, junto com a diretoria, nós fizemos normas de procedimento interno, fizemos integração com os funcionários, fizemos... capacitação de funcionários, treinamentos de liderança, né? E a parte de benefício de funcionários, a gente fez toda uma reestruturação. Quer dizer, eu sou muito também grata à ACA, eu saí de lá, mas eu sou grata à ACA, porque lá também foi uma escola para mim, e lá eu pude desenvolver tudo o que eu aprendi na Tepperman. Então, eu vi que valeu a pena, né? Então, eu deixei, assim, o setor estruturado. E isso, para mim, é muito gratificante, né? Porque, assim, maior do que as pessoas reconhecerem você, é você saber que você fez um bom trabalho, né? Então, isso é muito importante, você dá o seu melhor. Então, enquanto eu estive lá, eu fiz o meu melhor, eu reestruturei o setor, a gente fez toda a parte de processo de recrutamento e seleção, formulários de preenchimento de fichas, de entrevista, e isso foi também um aprendizado para mim, que eu pude, na realidade, pôr em prática aquilo que eu aprendi. Não pude pôr tudo, mas pude pôr boa parte.
acho que é uma realização profissional muito grande, né? Sim, Profissional e pessoal, né? sim, com Você certeza. poder desenvolver tudo isso que você desenvolveu, todas as suas potencialidades, Sim. deixar a tua marca lá, né? É algo que não tem preço, né, Elizabeth? Não tem o Não, que não tem preço. mensurar, né? Eu acredito que, assim, quando lembrarem da profissional Elizabeth, vão lembrar, assim, olha, ela foi uma boa profissional enquanto esteve aqui. Eu acredito. Tenho certeza. E tenho certeza que com a sua capacidade, a sua experiência, é tudo uma questão de tempo, porque realmente a empresa que te contratar, por tudo que você está me expondo agora, tem muito a ganhar com você, viu? Ah, obrigada. Boa sorte. Projetos profissionais, você tem alguma coisa em mente ou ainda muito cedo? Então, eu tenho, na realidade, já estou aqui mandando alguns currículos, me recolocar, né, na área e continuar colocando em prática tudo que eu aprendi, né? Dar o meu melhor. Eu gosto muito de mexer com pessoas. Eu acho que a atual situação que nós nos encontramos é muito importante as empresas focarem no ser humano, né? Porque existem pessoas com medo, existem pessoas que precisam de um suporte, né? Muito grande, até mesmo para ela ter a tranquilidade de estar lá no trabalho. Então, o RH ele tem que cuidar dessa parte também, né? Porque se o profissional está bem no trabalho, ele vai desenvolver um trabalho com maior qualidade, né? Para E com quem, por segurança, exemplo. Não, perdão, pode falar. não, e com segurança também, né? Porque ele está lá focado no que ele está fazendo, não pensando nos problemas, não pensando, né, em outras coisas que pode tirar o foco dele. Para pessoas que, de alguma forma, assim, pensam ou talvez não pensam seguindo a tua trajetória como profissional do RH, conta um pouquinho como é que é a rotina, o dia a dia do profissional como você na área de RH. Então, como você falou, né? O RH não é departamento pessoal. Então, mas a gente também tem esse conhecimento, tá? Então, além de toda a rotina burocrática, a gente foca principalmente na parte de recrutamento e seleção, para a gente escolher o candidato, a pessoa que se enquadra no perfil de uma vaga. A gente faz a integração do funcionário novo com as normas da empresa, com a missão da empresa. Isso é muito importante. A gente faz também a avaliação de desempenho desse funcionário, para a gente ver no que ele pode melhorar, ou de repente se ele está no setor que não é o perfil dele, que ele pode ser remanejado para um setor que o perfil melhor se enquadre. Né? O treinamento desse funcionário também é muito importante, né? Então, e também os benefícios dos funcionários, porque também eu sei que existem muitas pessoas desempregadas, mas o benefício, se uma empresa oferece um rol de benefícios bom para o funcionário, isso também retém talentos. Então, eu acho que a empresa também precisa se preocupar em reter talentos, né? Então, essa, no meu ponto de vista, é a rotina principal da área de recursos humanos. Esse programa ele é muito assistido por jovens, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, pessoas que estão aspirando, né, evoluírem dentro da sua carreira. Para que a pessoa se identifique, quais são as principais características ou qualidades que um profissional de RH tem que ter? Então, eu acredito que o profissional de RH, primeiro, ele tem que ser uma pessoa observadora, tem que ser uma pessoa humilde, porque ele vai ter que aprender com as pessoas que ele vai ter o convívio e com as situações que vão sendo apresentadas para ele. Ele tem que ter o quê? Resiliência, por quê? Porque muitas vezes as coisas não vão dar certo, só que ele tem que, opa, peraí, vou respirar e vou conseguir, vou prosseguir e vou aprender com o que errou, né? Isso é muito importante. E tem que ser também uma pessoa que goste de pessoas. Um profissional da área de recursos humanos, se não gostar de pessoas, aí eu acredito que não dá para ser, não dá para ser para a área, né? Porque o que Verdade. a gente acaba sendo até um psicólogo muitas vezes. Os funcionários vão lá E no RH e acabam desabafando. Então você tem que ter, né, o autocontrole, você tem que ter aquela parte humana para conversar com o funcionário, né? E você conseguir ajudá-lo ali. muito legal. E projetos pessoais, Elizabeth, o que você tem? Então, Antônio,
A princípio, eu quero fazer ação social. Eu sempre tive, assim, comigo de ajudar crianças, né? Então, eu pretendo ou participar de algum projeto que ajude crianças, pretendo mais para frente comprar um sítiozinho para ficar com a família, sabe? Ter aquele momento de lazer que é muito importante também, né? A gente aproveitar a nossa família, estudar muito a palavra de Deus, porque eu sou cristã, então eu gosto muito de estudar a palavra de Deus e levar a palavra de Deus também para as pessoas. E é isso. A princípio, são esses os projetos pessoais que eu tenho. Na verdade, uma pessoa sem fé é vazia, né? Com certeza. A fé, ela é o alimento para a nossa alma. Eu não me imagino sem fé, né? Ainda mais no mundo do jeito que está hoje, né? Porque o corpo precisa de alimento, mas a alma também, né? Com certeza. É porque, assim, lembra, o próprio ditado diz, né? Mente sã, corpo sã. Então, precisamos estar com a mente boa, né? Para que todo o resto funcione bem. Legal. Horas de lazer, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ir para a praia, só que agora não está podendo. Gosto de assistir um filme com os meus filhos, com meu esposo. Eu gosto de escutar louvores. Eu gosto de cantar. Eu gosto de viajar. A gente, assim, quando pode, a cada 2 anos a gente viaja com a família. Isso é muito bom. Legal. Na verdade, assim, a música por si só, ela já é algo que eleva a alma, né? Com Mas o certeza. louvor, realmente, ele parece que, né, Leva a preenche. gente, mas é outra questão. É verdade, muito bacana. Você tem alguma filosofia de vida, Elizabeth? Eu tenho sim. Não tenha medo, tenha fé. Bacana, muito Essa bonito. é a de vida. Elizabeth, nós estamos terminando a nossa entrevista, passo rápido. A pergunta recorrente a todos os entrevistados é, de alguma forma, deixar as experiências dos entrevistados como inspiração, principalmente para os jovens. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles, né? Principalmente jovens que queiram, de alguma forma, atuar, hoje talvez sejam auxiliares em RH, sei lá, de alguma forma, querem trilhar um caminho parecido com o seu, que tipo de mensagem você deixa para eles? Eu deixaria para eles focarem no objetivo, se qualificarem, que eles sejam humildes, porque os jovens, às vezes, eles são muito assim impetuosos, né? Eles querem as coisas para ontem. Então, que eles sejam mais humildes, né? Que eles estejam dispostos a aprender, porque a gente aprende a todo momento, a cada segundo a gente está aprendendo, né? Enquanto a gente viver, a gente sempre vai estar aprendendo. Que eles sejam pacientes e quanto maior for o desafio que eles tenham em mente, que maior vai ser a vitória. Né? Então, que eles aprendam com os erros, respeitem as pessoas, que isso é muito importante, que eles subam pelos méritos dele e nunca pisando em ninguém, né? E que eles amem pessoas. RH, amem pessoas. Eu acredito que fazendo isso não tem como estar errado. Colocar Deus na frente e façam isso que não tem como dar errado. É isso aí. Elizabeth, muito, muito grato à sua entrevista. Foi um prazer tê-la com a gente aqui no nosso programa. O prazer foi meu também. Bacana. E é isso aí. Elizabeth Bonetti Monteiro, nossa entrevistada de hoje, que trouxe toda a sua experiência, o seu calor humano, a sua fé, os seus credos, né? Que isso realmente fazem a diferença na vida de qualquer ser humano. E por isso esse programa tem esse nome, né? Entrevistas Inspiradoras. Que essa entrevista seja também inspiradora a você. Obrigado por sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais. Obrigada. Boa noite.